Amém, amém. Estão me ouvindo bem? Estão me ouvindo bem? Ótimo. Gente, eu quero primeiro falar com vocês da alegria, né, que está em meu coração por estar aqui com vocês, junto a esse povo que eu amo tanto, que todos os dias a gente declara esse amor lindo ali na sala 57. É uma bênção e é muito bom a gente ver, além de estar aqui perto de pessoas a quem eu tanto amo, é ver as conexões que o Espírito Santo faz. Todas as vezes. Eu sei que vocês passam pela mesma experiência. Todas as vezes que a gente entra na sala 57, que a gente vai para os nossos grupos de oração, que a gente vai para uma mensagem, a gente vê conexões que o Espírito Santo faz de maneira sobrenatural. Eu quero falar para vocês hoje sobre guerra. As guerras, elas são momentos difíceis, né? Que várias nações vivem, vivenciam, passam. Hoje existem no mundo várias guerras, várias regiões em conflito, né? As duas que mais têm chamado a atenção de todo o mundo são a guerra do Hamas, né, e Israel, e a guerra da Ucrânia e Rússia. Mas fora essas, existem várias nações em conflito, guerras civis, não é muitas. E a gente sabe que guerra, ela é sinônimo de dor, de sofrimento, e morte nos lembra sangue. E quando eu fui, só para falar para vocês das conexões que o Espírito Santo faz, o irmão Coragem falou sobre guerra, quando ele estava fazendo as considerações sobre as guerra. E quando eu fui tomar banho, eu fui escolher a roupa que eu iria vestir, eu peguei essa blusa vermelha. Eu falei, é interessante que eu vou falar de guerra, a guerra lembra sangue. Mas o vermelho da minha blusa não é de qualquer sangue, é o vermelho do sangue carmesim do nosso Cristo. E também é o vermelho do fogo do Espírito Santo. Foi isso que veio na minha mente na hora. E quando eu entro, qual não é a minha surpresa? Que eu encontro logo a irmã Maria Edna com a blusa vermelha, igualzinha a minha praticamente. E depois, quando a gente procura o irmão Coragem, ele está vestido de quê? De vermelho. É o Espírito Santo fazendo os links para que a gente possa estar à vontade na sua presença. E isso é uma coisa extraordinária, sobrenatural e maravilhosa. Como Deus é lindo, meus amores. Queridos, eu quero dizer para vocês que a guerra, ela é uma coisa contínua em nossa vida. Porque todos os dias nós somos desafiados, nós precisamos tomar decisões, e todas as vezes que a gente precisa decidir, a gente tem que escolher entre uma coisa e outra. E a nossa mente, querendo ou não, diariamente, entra em pequenos conflitos. Porque para escolher algo, eu preciso deixar algo. Para escolher despertar às 3h30 da madrugada para orar nos meus grupos de oração, para orar para o meu Deus, eu preciso abrir mão de ficar um tempo mais de olhos fechados, dormindo, descansando um pouco mais. Após a oração, para que eu possa entrar na manancial às 4 da manhã para orar com o grupo, eu preciso abrir mão de ficar um pouco mais dormindo ali até às 5 para entrar na sala 57. Então, tudo isso vai gerando alguns tipos de conflito, não é verdade? A gente vai realmente ali se envolvendo em pequenos conflitos diários, onde a gente percebe que o tempo inteiro o conflito está acerca de nós. Né? Nós estamos cercados por conflitos, inclusive os internos. Mas a guerra que eu quero trazer para nós hoje, ela é uma guerra bem interessante, né? Ela vem lá de um capítulo da Bíblia muito conhecido, onde nós já estudamos várias vezes nos nossos anos bíblicos, onde nós já ouvimos várias pregações acerca do tema. Eu gostaria de convidá-los para abrir suas Bíblias no segundo livro de Samuel, no capítulo 11. Segundo livro de Samuel, capítulo 11, nós vamos ler a princípio versículos de 1 a 5. Quer que eu leia? Pode ler, por favor, minha amada.
Nós não te ouvimos, Gina. Oi, Não estávamos Não ouvindo ouvi. você. Agora tá sim, aberto. agora estamos ouvindo você, mas quando estava lendo, a gente não ouviu, não. Olha que interessante, né? É 11, né? Segunda Samuel 11, 11, de 1 a 5. tá? Vê se vocês me escutam. Decorrido um ano, no tempo em que os reis costumavam sair para a guerra, enviou Davi a Joabe e a seus servos com ele e a todo Israel, que destruíram os filhos de Amon e sitiaram a Rabá. Porém, Davi ficou em Jerusalém. Uma tarde, levantou-se Davi do seu leito e andava passeando no terraço da casa real. Daí viu uma mulher que estava tomando banho. Ela era muito formosa. Davi mandou perguntar quem era. Disseram-lhe: é Batseba, filha de Eliã e mulher de Urias, o heteu. Então enviou Davi mensageiros que a trouxessem. Ela veio e ele se deitou com ela. Tendo-se ela purificado da sua imundícia, voltou para sua casa. A mulher concebeu e mandou dizer a Davi: estou grávida. Então enviou Davi mensageiros a Joabe dizendo: Era só até o 5, meu amor. A ah, gente vai tá. seguir daqui a pouco. Tá, a mulher concebeu e mandou dizer a Davi: estou grávida. Sim, muito obrigada, imagina. Queridos, vejam só. É, aquele era um período, né, em que as nações iam à guerra e os reis costumavam ir à frente, né? Eles iam com seus exércitos, cercados de determinada proteção, sim, né? Porém, eles iam com seus exércitos à guerra. E neste momento, Davi já ali cheio de vitórias, né? Ele já contabilizava muitas vitórias neste tempo como rei, e ele decidiu que não iria à guerra, que não iria, junto com seus heróis, né? Com os seus soldados valentes, àquela guerra naquele período. O que eu quero que os irmãos prestem bastante atenção aqui é que ou nós vamos à guerra, ou a guerra vem a nós. Davi decidiu permanecer no palácio. Enquanto ele estava ali desocupado, como sempre nosso irmão Coragem diz, né? E que é um ditado muito popular aqui no Brasil, mente vazia, oficina do diabo. Porque enquanto ele estava ali com a mente vazia, enquanto ele não estava ocupado com os seus soldados na guerra, preocupado em vencer mais uma batalha, a mente vazia, ele foi passear pelo palácio. E enquanto ele passeava, qual foi a bandeja que foi exposta a ele? Aquela mente que, ao invés de estar ocupada na batalha, juntamente com seus soldados, estava ali descansando. Né? Era um direito, ele era rei, ele tinha todo o poder, ele podia fazer como bem entendesse. Todavia, Davi não era um rei comum. Davi era um homem que conhecia ao Deus Todo-Poderoso. Ele sabia quem era Deus, ele conhecia os caminhos do Senhor. Então, Satanás apresenta para Davi a bandeja. E a bandeja. Só um instante, gente, que eu estou recebendo uma chamada aqui. Então, recebi uma chamada, perdão, gente. Davi é apresentada para ele a bandeja em forma de uma mulher formosa que estava lá no seu cantinho tomando seu banho e ele a vê do alto do seu palácio. E o que que ele faz? Não a vê. Ele se demora a olhar, em olhá-la. Ali, o seu corpo, sem dúvida, reage, né? Vem as emoções e com isso ele deseja aquela mulher e deseja tê-la para si. E não parou por aí. Davi tomou a atitude como monarca, usando do seu poder.
para usurpar a mulher do seu fiel escudeiro Urias. Então Davi manda chamá-la. Batseba é uma serva, ela não passa de uma mulher comum, e ela vem em obediência ao chamado do rei. Possivelmente, se ela se negasse ao pedido do rei, ao desejo do rei, a gente não tem como. O pastor Bechara, ele fala muito lindo sobre Batseba, né? Eu acho lindas as considerações que ele faz. Ela não tinha como negar um pedido do rei, a não ser que ela realmente não se importasse com a própria vida, porque provavelmente ela morreria, né? E ela se deita com ele e engravida dele. E aí, queridos, a guerra vem à casa de Davi. Davi não quis ir à guerra, mas a guerra veio até ele. O versículo 6 nos diz o seguinte: então enviou Davi mensageiros a Joabe, dizendo: manda-me Urias o heteu. E Joabe enviou Urias para Davi. A gente já sabe o que se segue, e eu gostaria que a irmã Gina lesse agora, minha irmã, por favor, do versículo 14 ao 17. Urias volta, a gente sabe que Davi faz de tudo para que Urias deite-se com sua mulher, para que ele vá para casa, se regozijar no seu leito, e Urias não aceita. Não é? Urias era um homem que sabia do seu dever e que não estava disposto a negociá-lo nem negligenciá-lo. Pode ler, por favor, irmã Gina, a partir do 14 ao 17. Agora sim. Do 14 ao 17, Isso. pela manhã, Davi escreveu uma carta a Joabe e a mandou por mão de Urias. Escreveu na carta dizendo: ponde a Urias na frente da maior força da peleja e deixai-o sozinho para que seja ferido e morra. Tendo, pois, Joabe sitiado a cidade, pôs a Urias no lugar onde sabia que estavam homens valentes. Saindo os homens da cidade e pelejando com Joabe, caíram alguns do povo, dos servos de Davi, e morreu também Urias, o heteu. Vejam, queridos. Davi, não contente, né, pelo fato de Urias não querer descer a sua casa e deitar-se com sua mulher, para que ele tivesse a justificativa dessa gestação, desse adultério, fruto desse adultério, ele comete ainda mais um crime. Ele pede a Joabe, manda a sentença de morte de Urias pelas próprias mãos de Urias. Que tamanha crueldade! Que tamanha crueldade! E aquele homem é colocado na frente da batalha e ali ele é morto, né? Na verdade, Urias ele foi assassinado pelo rei, né? Porque existem várias formas de matar alguém. Nem sempre se mata alguém com as próprias mãos, mas se encomenda a morte, foi o que Davi fez, né? Com Urias. Agora vamos ao capítulo 12, vamos ler também de 1 a 5, por favor. O Senhor enviou Natã a Davi. Chegando Natã a Davi, disse-lhe: havia numa cidade 2 homens, um rico e outro pobre. Tinha o rico ovelhas e gado em grande número, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma cordeirinha que comprara e criara, e que em sua casa crescera junto com seus filhos. Comia do seu bocado e do seu copo bebia. Dormia nos seus braços e a tinha como filha. Vindo um viajante ao homem rico, não quis este tomar das suas ovelhas e do gado para dar de comer ao viajante que viera a ele. Mas tomou a cordeirinha do homem pobre
e preparou para o homem que lhe havia chegado. Então o furor de Davi se acendeu sobremaneira contra aquele homem e disse a Natã: tão certo como vive o Senhor, o homem que fez isso deve ser morto. E pela cordeirinha restituirá 4 vezes, porque fez tal coisa e porque não se compadeceu. Então disse Natã a Davi: tu és o homem. Assim diz o Senhor Deus de Israel: eu te ungi rei sobre Israel, e eu te livrei das mãos de Saul. Deite a casa de teu senhor e Tá as certo, mulheres. tá bom, meu amor. Tá Era bom? só até o Até 5. 7, né? Era até o 5, mas não tem problema. Ah, Tá tudo desculpa. certo, não tem problema. Mas agora leia, por favor, de Eu 9 a entendi 12. até 8. Leia de 9 a 12, por favor, minha irmã. Por que, pois, desprezaste a palavra do Senhor, fazendo que era mal perante ele? A Urias, o heteu, feriste a espada, e a sua mulher tomaste por mulher, depois de o matar com a espada dos filhos de Amon. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezastes e tomaste a mulher de Urias, o heteu, para ser tua mulher. Assim diz o Senhor: eis que da tua própria casa suscitarei o mal sobre ti, e tomarei tuas mulheres à tua própria vista, e as darei ao teu próximo, o qual se deitará com elas em plena luz deste sol. Porque tu o fizeste em oculto, mas eu farei isso perante todo Israel e perante o sol. Misericórdia. Queridos, quando nós não vamos à guerra, não há outra forma. Ela virá até nós. E, infelizmente, quando essa guerra vem a nós, os resultados eles são catastróficos. Davi e Batseba, eles, o rei Davi, né, essencialmente, por não ir à guerra, ele entrou na pior de todas as guerras da sua vida. Até ali, Davi era um homem puro, um homem escolhido por Deus, do redil das ovelhas, para reinar sobre a nação de Israel. A nação que Deus havia escolhido para propagar o nome do Deus verdadeiro a todas as nações da terra. E Davi, Deus o escolheu porque conhecia o seu coração. Deus sabia que um dia dele poderia dizer: este é um homem segundo o meu coração. Mas Davi se deixou corromper, porque Davi fugiu da guerra. Davi não foi a uma guerra que ele precisava estar presente. E só há uma forma, queridos, da gente vencer na guerra. Uma guerra só se ganha se antecipando aos ataques do maligno. E como é que nós somos hoje convidados a ir à guerra todos os dias? Nós somos convidados a ir à guerra na madrugada, para que ali a gente possa construir as trincheiras, erguendo os muros, nos vestindo de toda a armadura. Porque todos os servos de Deus que venceram, eles se prepararam e foram à guerra. Eles não esperaram que a guerra chegasse a eles. Quando nos preparamos e saímos à batalha, quem vai à frente é o nosso Deus. Ele vai e não permite nem sequer que nós usemos nossas armas. Temos muitos exemplos bíblicos disso, de várias guerras. Josafá, Gideão, quantos outros que se prepararam, se armaram, e o Senhor foi à frente e derrotou todo o exército inimigo, porque eles se prepararam e foram à guerra. Ele mesmo luta e vence por nós. Queridos, quando nós não vamos à guerra, nós simplesmente não deixamos de fazer algo por nós mesmos. A gente despreza o convite do nosso Deus, a gente despreza o plano que Deus traçou para nossas vidas. Vamos aqui ao versículo 10 do capítulo 12, que diz assim: o profeta Natan dizendo para Davi: agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezaste, tomaste a mulher de Urias o heteu para ser tua mulher.
Só um instante. Não é o 10, não, gente. Só um instantinho, viu? É o 9, perdão, queridos. Que fala que ele desprezou a Deus. Só um instante, queridos. É o Não, 10 mesmo. Agora, pois, não se apartará, porquanto me desprezaste e tomaste a mulher de Urias, o Heteu, para ser tua mulher. Davi, no momento em que ele deixa de sair à guerra com os seus valentes, ele não desprezou o seu exército. Ele não fez pouco caso daquela nação que eles teriam que enfrentar. Porque ele sabia que o exército dele era um exército vitorioso, que Deus marchava à frente do seu povo. Mas ele desprezou o próprio Deus. No momento em que a gente deixa de obedecer uma ordem divina para fazer a nossa própria vontade, a gente despreza o próprio Deus. A gente não sai à guerra e a guerra vem até nós. E os resultados, de fato, são catastróficos. Queridos, todos os dias, quando a gente deixa, eu sinto isso na minha pele, eu sofro isso. E eu imagino que todos devam passar pelas mesmas coisas, caso isso ocorra com vocês. Quando a gente deixa de ir na primeira hora em busca do Espírito, em busca da palavra, em busca de nos fortalecer, em busca da armadura para enfrentar a guerra do dia, nós já saímos do nosso quarto derrotados. Nós já saímos de dentro, de cima do nosso leito, com uma guerra estabelecida contra nós. E a gente, durante aquele dia, a gente vai passar por diversas coisas que vão nos mostrar que nós estamos realmente em desvantagem perante o inimigo. O inimigo das nossas almas, queridos, ele não descansa. Ele não é homem como nós. Nós não lutamos contra a carne nem contra o sangue, mas contra os poderes e potestades do mal. Então, ele não descansa, ele é espírito. Ele não tem sono como nós. Ele não tem necessidade desse descanso, desse alimento, ele não tem. Mas nós somos pó, pó e cinza. Então a gente precisa estar cheios da armadura, a gente precisa estar cheios do Espírito todos os dias, todo o tempo, para que a gente possa vencer. Porque não somos nós que vencemos, o Espírito vence por nós. Cristo já venceu por nós. Satanás é um inimigo derrotado. Todavia, ele não quer aceitar a derrota sozinho. Por isso, ele quer levar o quanto for possível com ele. Ele já conseguiu uma grande vitória no céu. Ele levou uma terça parte dos anjos com ele. Eu fico imaginando a quantidade estupenda de ilusões que Lúcifer colocou ali na mente daqueles anjos para convencê-los a descer com ele, para convencê-los a ir contra a vontade de Deus e serem desarraigados do céu. E eu fico imaginando toda a ira, né, que veio com eles contra nós, o nosso mundinho recém-criado ali. E aí, queridos, eu volto a pensar que todos os dias, todas as noites, todas as madrugadas, quando a gente desperta, a batalha é muito grande. Se nossos olhos pudessem ser abertos, nós morreríamos de terror ao ver a quantidade de demônios não contados, como diz lá aquele maravilhoso hino Castelo Forte, que estão tentando nos devorar, tentando nos tirar a vida, tentando nos tirar a oportunidade de termos mais um pouco de comunhão com Deus na madrugada, de buscarmos pelo batismo do Espírito Santo para vencermos a guerra que está estabelecida. É o conflito cósmico que acontece lá, mas que acontece aqui, que acontece em nosso meio, que acontece a nosso redor o tempo inteiro. Não é tempo mais de descansar, queridos. Nós não temos o direito de fazer como fez Davi.
Não está tudo certo. Eu já tive minha comunhão ontem, eu já busquei o Espírito Santo, ele me usou. Alguém disse: Poxa, você está cheio do Espírito, você está cheia do Espírito. Isso que você me falou não veio de você. Foi uma resposta de Deus para mim. Deus te usou. Ah, então tá bom. Então agora eu vou descansar. Então agora eu estou de férias. Então agora eu posso relaxar, baixar a guarda. Não é tempo. Vivemos os últimos dias desta terra. É tempo de cavar trincheiras, queridos. É tempo de erguer muros. É tempo de vestir toda a armadura, porque os ataques não cessam. E o nosso inimigo não dorme. Eu sempre falo isso para as pessoas com quem eu converso, para quem eu dou conselhos, que me pedem conselhos. Não podemos baixar a guarda. Não podemos baixar as armas. Porque o inimigo das nossas almas, ele batalha ferrenhamente. E ninguém, não há no mundo nenhum estudioso, sábio, inteligente, ninguém com todas as capacidades e habilidades mentais que estude mais profundamente a mente humana do que Satanás. Porque ele não consegue ler o que está em nossa mente, ele não é onisciente como nosso Deus. Mas ele é um estudioso perspicaz e asseverado da nossa mente. E ele nos estuda todos os dias e todas as horas. Ele estuda nossas emoções, nossas reações, nosso olhar, nossa forma de balançar a cabeça, de olhar para algo com interesse ou não, com repulsa ou não. Ele estuda cada detalhe. E a cada detalhe que ele estuda, ele vai preparando sua armadilha. Ele vai preparando suas armas, suas emboscadas, suas bandejas, para que no momento que a gente vacile, não saia à guerra, ele nos apanha, assim como apanhou a Davi. Queridos, aquele pecado de Davi com Batseba e o assassinato de Urias foi a derrota da família real. Foi o início de tudo, de todas essas. A gente sabe que o início de tudo foi lá no céu, com Lúcifer. Mas aqui, no reino de Israel, foi o início de toda a derrota, de todas as guerras, de toda a maldição que se estabeleceu sobre aquele povo, que era o povo de Deus, o povo amado do Senhor, do tempo dos reis. A gente sabe que tiveram muitas outras coisas terríveis que trouxeram muitas calamidades ao povo de Israel, inclusive o que a gente está estudando lá sobre o Êxodo, né? A maldade do povo, a desobediência, a infidelidade. Mas, queridos, no tempo dos reis, o reino os reinos mais relevantes, prósperos, foram o reino de Davi e de Salomão. Todavia, o reino de Davi, o homem segundo o coração de Deus, caiu porque não quis ir à guerra. E não há outra forma. Ou nós vamos a ela, ou ela vem a nós. Não tem como ficar isento da guerra. Porque nós vivemos uma guerra. E a guerra é o grande conflito, o conflito cósmico. E se a gente não se preparar, se a gente não buscar o Espírito Santo diariamente, se nós não buscarmos o batismo diário, se não estivermos cheios dele, o inimigo estará se posicionando contra nós. Cada dia, de uma maneira mais poderosa. O inimigo não tem todo o poder, amados. Ele não é como Deus Todo-Poderoso, mas ele tem muito mais poder do que nós, porque ele é uma potestade, ele é um espírito, e ele tem várias legiões de demônios que andam com ele, e que ele usa para nos destruir o tempo inteiro. Que somos nós que não passamos de pó, para combater o inimigo sem as armas de Deus, sem a armadura do Senhor, sem as trincheiras
sem as barreiras, sem os muros de proteção que só Ele nos confere na comunhão diária, que só Ele nos confere buscas madrugadas e em todo tempo. Eu quero, amados, que vocês coloquem nas suas mentes hoje. Esse é o meu objetivo. Se nós não formos à guerra, ela irá a nós. E se nos permitirmos que ela venha, a chance de derrota é muito grande. Ainda completamente derrotados. Davi não foi completamente derrotado. Mas a brecha que ele abriu no muro foi suficiente para que o seu trono fosse completamente, para que a sua família fosse completamente destroçada, amaldiçoada. Quantas maldições vieram daquela brecha que Davi abriu, daquele momento em que ele não foi à guerra. O Senhor nos convida diariamente para irmos à guerra, à batalha, todas as noites, queridos, antes do sol raiar. Uma grande guerra se estabelece. As trevas, elas querem vencer a luz. Quando a aurora quer brilhar, as trevas se avolumam, elas se agigantam. Elas gostariam muito de engolir a luz e de não permitir que a luz brilhasse mais uma vez. É nos momentos mais tenebrosos que a gente precisa se fortalecer com a luz, para que ela vença as trevas. Precisamos ter um olhar de esperança, porque nós temos a maior de todas as esperanças, o nosso Cristo, que deu a vida por nós. Porque pessoas que não têm uma comunhão com Deus, que não têm essa esperança, essa certeza de que breve virá o nosso Salvador para nos resgatar e nos levar para viver eternamente com Ele. Elas olham na madrugada e elas pensam, as trevas não vão, a luz não vai vencer as trevas. Elas são muito densas. Com que densas trevas? Mas as pessoas que têm Cristo e que o buscam, e que buscam pelo Espírito Santo, pelo batismo diário, que se fortalecem, que se armam com toda a armadura de Deus, elas têm esperança. E quando elas veem as trevas se avolumando, elas pensam, já já a luz vencerá as trevas. E a aurora vai brilhar mais uma vez. E assim é para ser nossas vidas, porque ele diz em sua palavra que a vida daquele que serve ao Senhor é como a luz da aurora, que vai brilhando, brilhando até ser dia perfeito. E precisa ser assim. Mas para ser assim, nós precisamos ir à guerra pela luz, armados com toda a armadura da luz, para vencer as trevas deste mundo, para vencer os açoites do maligno, para não cair de joelhos diante de um inimigo que já é derrotado. Ele é que tem de cair de joelhos todos os dias. Nós precisamos sim cair de joelhos todos os dias aos pés do nosso Salvador, do nosso Deus, clamando pelo batismo do seu Espírito, para que sejamos mais que vencedores, como ele já nos prometeu e assim fez por nós, pelos seus méritos. Lembrem-se, queridos, se não formos à guerra, ela virá tensa e os resultados serão catastróficos. Vamos à guerra, amados. Vamos, porque aquele que nos arregimentou é todo poderoso. É o genial que não sabe o que é uma derrota. Vamos orar? Maravilhoso Deus, nós te louvamos, Senhor, pela oportunidade de mais uma vez estar aqui. Senhor, o Senhor é bom. As tuas misericórdias são a causa de não sermos consumidos. E o Senhor todos os dias tem nos convidado à guerra. Nós estamos prontos, Pai. Nós queremos ir à batalha, Senhor. Nós não queremos negligenciar nenhum dos teus convites, Senhor.
Se o Senhor nos arregimentou, é porque o Senhor tem para nós vitórias. Se o Senhor nos convidou, meu Deus, para esta batalha, é porque o Senhor já anteviu nossa vitória, Pai querido, e já nos deu em nossas mãos, pelos méritos do nosso Salvador. Ergue-nos todos os dias, Senhor, todas as madrugadas, para estarmos em Tua presença, Senhor querido. Para estarmos firmes, Senhor, para não desanimarmos, para não nos abatermos, para que estejamos, meu Deus, cheios de toda a armadura do céu, a fim de que o inimigo, com suas bandejas, com seus enganos, com sua malícia, com sua maldade, não tire de nós o trono que o Senhor tem preparado, Senhor. Para que Ele não tire de nós, meu Deus querido, a grande oportunidade de viver eternamente ao teu lado, como o Senhor nos prometeu, Jesus, na tua ida para os céus, que ia preparar-nos lugar. E nós almejamos, como almejamos este lar, Senhor. Mas, por favor, sê conosco, Espírito Santo. Batiza-nos, Jesus, nós oramos em tuas promessas. Dá-nos, Pai, o teu Santo Espírito. Ó Espírito Santo, faz em nós a boa obra, completa todos os dias. Lava-nos com teu lavar regenerador. Limpa-nos, liberta-nos de nós mesmos. Por favor, tira de nós toda a escória, ainda que doa, ainda que sangre, mas que nós permaneçamos na guerra, Senhor, porque o nosso Deus já nos deu vitória. Que não nos esqueçamos disso, Pai. Que nada nos faça baixar a guarda, Senhor. Que jamais nos sintamos cheios do Espírito Santo o suficiente, Deus, para descansar um pouco, para passear pelo palácio, para pôr os olhos naquilo que não te agrada. Por favor, Senhor, sê conosco, nos enche do teu poder, nos unge do teu Espírito e não nos deixa, Senhor, pensar que podemos descansar neste mundo, porque já vivemos os últimos dias desta terra. O fim já nos espera muito em breve, porque já está vindo o nosso Salvador. Já ouvimos os passos do Deus que se aproxima. Nos ajuda a nos lembrar disso todo o tempo e a permanecer em Ti, para vencermos todos os dias, para a glória do Teu santo nome, pelos méritos do nosso Salvador. Em nome de Jesus, nós imploramos e te agradecemos pelos méritos maravilhosos na cruz do Calvário. Amém e amém, Senhor.